Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. E vamos conversar sobre comportamentos e habilidades da liderança que, se utilizados de forma inadequada ou na intensidade muito forte, podem comprometer a eficácia da liderança. E hoje, novamente aqui com o meu amigo Jean Carlos, eu, Luiz Tiradentes. E Jean Carlos, seja bem-vindo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Olá, Luiz. Obrigados. Começamos aí meu novo podcast, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham aí no YouTube. É um prazer aqui estar junto contigo aí mais uma vez para a gente abordar temas importantes que têm a ver com o ambiente organizacional, o autodesenvolvimento, né? São assuntos que aí ajudam, né, os nossos ouvintes a se desenvolverem de forma pessoal, de forma profissional, e é sempre um prazer estar falando desse assunto com você. E é interessante, né, Giancarlo, que esse assunto sobre liderança e comportamento dentro desse ambiente organizacional e com a teoria da análise transacional, isso é um conteúdo muito potente para a liderança. No entanto, a gente percebe que é pouco conhecido ainda hoje, né? A análise transacional, né? É tão potente, mas é pouco conhecida, né? A gente observa que existem várias metodologias, né, teorias, em que pese a análise transacional a ser desenvolvida ali na década de 60, especificamente, né, podemos dizer assim, com o Eric Berne, onde 60, 70, onde teve uma projeção maior, mas não é tão conhecida, mas a gente tem uma situação em que ela é robusta, né? Cientificamente comprovada, ela tem a sua continuidade, digamos assim, né? Em todos os países aí, todos os continentes, melhor dizendo, e o objetivo nosso também é torná-la conhecida, né? Isso, é por isso que estamos aqui. Fazer com que as pessoas entendam. Opa, o que é essa análise transacional, né? Por que esse nome, de onde veio? Então, é isso, é torná-la conhecida, porque ela é uma ferramenta poderosa, ela tem uma metodologia simples, mas simples e que traz benefícios, né? Para as pessoas, né? Individualmente, tanto quanto no ambiente de trabalho, no aspecto organizacional, educacional, clínico, né, em várias outras ramos, digamos assim, de trabalho, de atividade, ao qual a análise transacional pode ser aplicada. Bacana, então é por isso que nós estamos aqui para especificar, explicar o que é análise transacional dentro do ambiente organizacional no podcast de hoje, né? Então, Giancarlo, estou pensando aqui iniciarmos a nossa conversa explicando para quem está nos assistindo como que o comportamento da liderança e o assunto que nós vamos ver hoje aqui sobre a análise transacional impacta no ambiente das empresas. O que a gente pode dizer em termos de quando a pessoa tem um conhecimento ou não desse assunto, como é que isso impacta lá nas empresas? Então, Luiz, o impacto que a gente observa da análise transacional, da aplicação da metodologia da análise transacional no ambiente organizacional, e aí, novamente, seja ele clínico, seja ele educacional, seja ele organizacional, em diversas áreas, digamos assim, de trabalho, ele impacta na medida em que a gente está falando de pessoas, então a pessoa ela conhece o seu jeito de funcionar e, através desse autoconhecimento, ela consegue perceber o modo como ela funciona, o modo como isso influencia as demais pessoas também nos seus relacionamentos, na sua forma de trabalhar, né, no seu estilo de trabalho.
E esse funcionamento vai impactar na produtividade, na sua Uhum. produtividade, na produtividade da equipe, na produtividade da empresa, no seu Uhum. desempenho, né, no ambiente de trabalho, na saúde mental dessa Uhum. organização, das pessoas. Então, à medida que eu consigo compreender como a metodologia, os princípios da análise transacional podem ser aplicados ou estão relacionados com esse meu jeito de funcionar, eu consigo entender e potencializar isso de uma forma mais saudável, Uhum. o que na análise transacional nós chamamos de okeidade. Então, eu consigo funcionar na minha okeidade e aí trazendo isso de uma forma que esse desempenho, essa organização, esse aspecto saudável, ele possa florescer, né? E ajudar uma organização a ter um crescimento saudável, quanto as pessoas também se desenvolverem de forma saudável. Então você trouxe ali uma palavra que me chamou a atenção, que é a influência que o líder exerce sobre a equipe e o impacto que isso vai gerar no ambiente organizacional. Nós poderíamos dizer que o assunto que nós vamos conversar hoje, por exemplo, podem gerar erros repetitivos ou a pessoa é, ter muito retrabalho porque está com pressa, tal. Como que vamos especificar um pouquinho na prática como que a gente percebe um comportamento de influência da liderança, Uhum. que é disfuncional e ele não tem consciência disso, né? Então essa pressa pode gerar uma consequência ali pro resultado do dia a dia de trabalho da liderança? Sim, aí nós vamos falar de alguns, podemos chamar de estilos de trabalho, Sim. né? Algumas Uhum. compulsores, como a gente Uhum. pode também trazer na T, Uhum. que tem a ver com no momento em que eu saio dessa oquidade, Uhum. eu vou trazer esse Sim. comportamento de forma disfuncional Uhum. e isso vai prejudicar a equipe, né? Então, a pressa, né? Olha, eu Tá com preciso pressa e fazer apressa a isso. equipe. Não, Ah, você está muito lento, o pessoal está muito devagar, vamos correr, vamos sim. fazer. E aí faz na pressa Uhum. para poder demonstrar, digamos assim, que conseguiu fazer no Uhum. tempo, mas aí vai chegar daqui a pouco, vou olhar só, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Uhum. Ah, mas vocês não fazem nada que presta mesmo, Uhum. ah, não sou eu. E Uhum. aí esse apresse vai trazer outras consequências, né? E se eu não me apressar, né, a gente não consegue nunca dar conta. Então, sempre tem que estar Uhum. apressado, né? E esse é um fenômeno, né, você trazendo o apresse, é um fenômeno moderno que tem ganhado cada vez mais Tem ganhado. velocidade, né, mais impacto, Luiz. Porque como em alguns outros podcasts nós já comentamos sobre a sociedade do desempenho, né? O desempenho está ligado à velocidade. Você não pode perder tempo, Uhum. né? Por que você está perdendo tempo aí? Né? O líder vai, você está perdendo tempo aí. Não, vai lá e faz assim, ó. Estou te Sim. mandando, faz desse jeito, tá bom. É. Né? Então, não perca tempo. Aí Né? essa pressa pode gerar retrabalho. Gera retrabalho, Né? gera custo, Uhum. gera situações em que eu vou ser negligente, Uhum. posso ser negligente, é algo que eu deveria ver e eu acabo não vendo, porque ah, não posso perder tempo com isso. Isso é de menos, é detalhe. E aí eu não faço uma análise do que é importante, né? E às vezes eu lembro dessa discussão da pressa, Luiz, porque a gente olha e fala assim, não, a pressa é inimiga da perfeição, já ouviu falar isso? Já. Né? É, eu digo assim, cara, talvez não, né? Quando a gente olha a Fórmula 1, você vê que os caras têm que trocar o pneu ali em segundos, né? E o que que acontece? A pressa, às vezes, ali é amiga da perfeição. Eu vou trabalhar para Uhum. que seja ágil e seja perfeito, né? Uhum. E saia de acordo. Então, não seja apressado, mas você trabalhar isso de forma a fazer no tempo que é possível fazer, né? Você poder trazer esse resultado. Então, a pressa não é inimiga da perfeição, mas a agilidade, o desempenho, ele pode ser rápido, mas aí tem os variáveis que
a gente tem que olhar, né? Então vai ser legal, Giancarlo, a partir do que você está falando, mais à frente no podcast, nós vamos ajudar quem está nos ouvindo aqui a entender esse limite. Quando você Uhum. traz o exemplo da Fórmula 1, tem uma pressa ali, no entanto, é algo que funciona, algo que é eficaz. E tem pressa que faz a liderança perder eficiência. Então, onde que está o limite aí, né? Algo... E essa pressa, entrar, porque a gente está dando o exemplo Uhum, da Fórmula 1, é uma pressa treinada. As uhum, pessoas treinam para aquele tempo, né? Então, assim, não é uma pressa de fazer assim sem consciência. uhum, Não, o pessoal treina, aquilo é consciente, ba- não? Tem uma meta, vamos ver até uhum, onde a gente consegue. Então, é tentar fazer o máximo naquele tempo, de acordo com o treino. Não é pressa de, não, vamos fazer aqui de qualquer jeito e uhum. sai fazendo sem estar preparado, né? Então, existe um caminho também para isso, né? Interessante. Então lá é É metodologia, é treino, metodologia, é né? Não treino. é em virtude de uma necessidade psicológica interna. É isso, não é, uma necessidade emocional naquele Uhum. momento. Nós estamos ali em último, Ah, pessoal, vamos ter que fazer isso. Não, não, sim. isso é tudo planejado, tudo pensado, né? Bacana. Então já fica aí essa reflexão, né, de como que há um limite ali do que da eficácia, né, da liderança e de ter uma ação, nesse caso aqui com pressa, sem entender todas as questões que estão envolvidas naquela Exatamente, ação. Muito bom, exatamente. Giancarlo. Então já aproveitando que nós estamos é, falando dessa, já quase iniciando de forma específica o assunto da análise transacional que nós vamos trabalhar hoje, então seria bacana nós é, explicarmos o que são os comportamentos compulsores a partir do entendimento da análise transacional, Uhum, né, para que quem está nos assistindo entenda e aí depois a gente começa a especificar cada um, né, o funcionamento deles, não o que são os uhum. comportamentos compulsores, Giancarlo. Então, você veja, eu fiz fazendo uma analogia com a Fórmula 1, etc. Hum, E, e pensando aqui, na década de 70, o Tabi Kyler, que era um psicólogo que hum, criou aí, que estudou essa parte dos compulsores, e ele primeiramente ele chamou isso de drivers, né? hum, Que são esses comportamentos impulsionadores, são motores internos, digamos assim, hum, que impulsionam a pessoa a agir de forma inconsciente quando ela sai da alqueidade. hum, Então, quando ela sai dessa alqueidade, vem aquela mensagem parental que ele recebeu lá na infância, dizendo: olha, se você não se apressar, você não vai conseguir. Se você não se esforçar, você hum, não vai conseguir, uhum, né? Se você não agradar os outros, não vai conseguir. Então, à medida que ele sai dessa alqueidade, esses drivers, né? Esses compulsores assumem o comando, a pessoa começa a agir de forma inconsciente no piloto automático e começa a agir, né, de forma disfuncional. Então, esse piloto automático é como se fosse assim algo que a pessoa aprendeu lá na infância, em algum outro momento da vida, que tem uma informação, e tem uma emoção contida ali, e que a pessoa, de acordo com uma situação do presente, usa esse pensamento, esse sentimento lá do passado para o momento atual, e Sim. que pode não estar em conexão com o que o momento pede. Para buscar, tá ok. Então ele vai Uhum, usar isso para que ele volte, né, para tentar agradar, para tentar mostrar que ele é capaz, uhum, que ele dá conta. E aí por isso dos uhum, compulsores, né, esses estilos de trabalho, uhum. algumas Sim. literaturas também trazem isso como um estilo de Pode ser um trabalho, estilo de né? trabalho. Mas é interessante esse conceito que o Taibbi trouxe lá de drivers, que tem a ver com o que a gente estava falando da Fórmula 1, então, que assume o quê? Assume o comando, assume o volante. Então, a pessoa entra no piloto automático ali, de forma inconsciente, e reproduz isso. Não, então eu tenho que me esforçar aqui, porque senão eu não vou conseguir, e eu tenho que ser rápido. E aí ela traz um sentimento de culpa se ela não der conta, né? Uhum. E me parece, Giancarlo, que esse comportamento, esses drivers,
eles, no ambiente organizacional, é bem comum eles aparecerem nos momentos de estresse De ali. estresse. E quem trabalha com negócios, né, Uhum. tem estresse constante. É meta para atingir, é cliente para atender, é produção para ser entregue. Então, momentos de estresse é o que mais tem. E se o líder não estiver consciente disso, ele pode estar de forma constante ativando esses drivers. E muitas vezes esses comportamentos vão aparecer de forma não verbal. Como que seria isso? O batucar ali. Eu tô ficando impaciente. Uhum. Você, agir rápido. Seja rápido, eu tô já impaciente que você demora. Então eu não preciso verbalizar, mas eu começo a demonstrar através de gestos, de posturas, né? Também de uma linguagem não verbal, esses compulsores, né? Então, ele começa, e a grande maioria, começa não verbal mesmo. Olha só como que é importante o líder se conhecer. E aí, se você não presta atenção, o que acontece? Isso que a gente observa. Você está ali, para você isso é normal, né? Estou ali batendo a mão, estou fazendo, estou paciente, meu corpo está demonstrando, e eu não presto atenção no meu corpo. Mas as pessoas não vão deixar de perceber isso em você. Olha só, então quer dizer, a presença desses drivers ou compulsores dá sinais. Dá sinais. Não, inclusive não verbais. Não verbais e que na maioria das vezes são ignorados pela pessoa. Sim. Porque faz parte na hora que eu saio dessa atividade, eu entro nesse modo, aciono e está no piloto automático, né? Fica ali no eu cego. E vamos e vai em frente. E não presto atenção no que eu estou fazendo, né? E o impacto que isso está gerando no ambiente de trabalho, na equipe, nas pessoas. Tá? Olha, então, o quanto que as empresas perdem de eficiência, né, por falta de autoconhecimento. De autoconhecimento. Nós estamos falando aqui do líder estar consciente desse exemplo que você deu ali, só o simples batucar ali dos dedos já demonstra algo interno que está acontecendo com ele, que vai trazer reflexos ali no desempenho da equipe, mas que o líder não tem consciência disso. E exemplos, eu acho que hoje eu vou usar bastante exemplo aí da área automobilística, né, Luiz? Ok, vamos lá. Né? Porque assim, eu ia dar um exemplo muito claro quando alguém está dirigindo. Daqui a pouco ele está ali, acontece algo que aciona, dá aquele gatilho, e ele começa a agir, correr mais, acionou o compulsor, a prece, ou estou atrasado. E ele, sem perceber, ele começa a ter esse comportamento. Dali a pouco já o carro está numa velocidade maior lá do que é permitido naquela rodovia, sem ser. Aí, exatamente, ele corre mais, ele não observa as regras de trânsito, ele está no piloto automático e não percebe, como se isso fosse normal, mas é o compulsor que está ali no comando, que é o driver, que está no comando. Exatamente. Então tem o piloto que está dirigindo ali, o motorista. Tem alguém segurando e o outro. Internamente tem o driver ali que está também assumindo o controle de forma efetiva. Né? Eu dou o exemplo do trânsito porque é muito comum, né? A gente observa N situações diariamente, né? Que todos nós aqui, inclusive aqueles que nos estão ouvindo ou vendo aí pelo YouTube, vão lembrar, né? No dia a dia, a gente... É só olhar o trânsito, você entrou dentro do carro, você vai perceber muito esse comportamento no automático. A pressa, esforce, esteja perfeito. E vai assim. Opa, então você já começou a falar Não, é isso mesmo, você já começou a falar de forma específica sobre quais são os compulsores. Então, Giancarlo, quais são os 5 compulsores que nos ajudam a especificar, de acordo com os estilos de trabalho, os compulsores da análise transacional? Quais são os 5? Então, o Taibbi, né, no trabalho dele, ele identificou 5 compulsores básicos, né? Que seria o seja forte, o seja perfeito, que nós já comentamos aí num outro podcast. Quem não assistiu, entra lá na playlist que tem lá. O nosso podcast falando sobre seja forte, seja perfeito.
Nós temos o seja agradável, o seja esforçado e o seja apressado dentro desses 5, né? Uhum. E também poderíamos acrescentar um sexto, Uhum. né? Que é o agrade-me, Uhum. Olha né? só, então, Então, essa, vamos dizer assim, tem uma, não não sei se seria uma classificação, mas a gente olha para esses estilos de trabalho, são compulsores, mas cada um tem uma particularidade, tá? E então, o que é que você acha de nós começarmos a especificar aqui como que é esse driver ou esse compulsor, ou seja, apressado, né? Então, como que esse comportamento ele se torna um comportamento compulsor? então, esses comportamentos se tornam compulsores, como a gente estava comentando, ó, são Uhum, estilos de trabalho, né? uhum, Obviamente, ah, depois a gente vai falar sobre isso, dessas características positivas, mas eh, ela começa onde? Começa como são mensagens parentais lá da nossa primeira infância e uhum. aí, segundo, olhando a teoria até mais ou menos essa internalização até uns 12 anos de idade, né? Então, essas mensagens que, olha, você só vai ser reconhecido se você se esforçar. Se você Uhum, não se esforçar, você vai ser ninguém. uhum. Então tem uma condição ali. Tem uma condição, tem Uhum, uma mensagem, né? Olha, se você não acordar cedo, se você não trabalhar duro, você não vai ter resultado. E às vezes você vai ter que trabalhar e é assim mesmo, né? uhum, Porque faz parte da tua obrigação. É, ó, não contrarie as pessoas, sabe? Faça o que elas querem, aí, que você vai se dar bem. Agrade as pessoas, que você vai ver que você vai ter sucesso. Então você vai recebendo mensagens, né, que vão ficando gravadas. E aí algumas experiências que a criança vai tendo vai comprovar, vamos dizer assim, confirmando essas mensagens, né? Ah, então se eu fizer isso, eu vou ter isso. E aí, isso, no momento em que eu tiver um estresse, toda uma situação em que eu, como o Taibi colocou, eu saio dessa minha oquidade, onde eu estou no aqui e agora, de forma consciente, eu vou para o piloto automático e que vai acionar essa mensagem. Não, se eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não me esforçar, eu não vou conseguir atingir o resultado. uhum. Se eu não for rápido, eu vou ficar para trás. Eu estou vendo que as pessoas aqui estão fazendo e eu não estou conseguindo. E eu acho que se eu não for esforçado, se eu não for apressado, se eu não for perfeito, se eu não for forte, eu não vou dar conta. E aí essas mensagens vão fazendo com que eu diga, não, o esforço é uma forma de me reconhecerem, né? Se eu não for simpático com as pessoas, agradável, eu também não vou ter oportunidade. Então, isso vai trazendo algumas crenças, né? Eu acredito que isso reforça crenças de que se eu não fizer isso, eu não obtenho aquele resultado, né? Então são crenças que a pessoa agora na fase adulta aprendeu lá na infância e que E que continua. mobiliza o comportamento dela nos dias atuais e que pode estar sem conexão com o que o momento está pedindo. E Uhum. quando surge, e isso normalmente surge naquele momento de estresse. Tá ali, a produção está É. atrasada, tem que fazer a coisa acontecer e quando vem essa mensagem lá do passado, olha, seja apressado, seja esforçado, tal, enfim, cada um tem o seu driver principal, e isso mobiliza ali essa liderança a ter uma ação, mas essa ação não está conectada com o aqui e agora. Uhum. Ah, então, aí é que vem o comportamento compulsor, né? Porque é algo que está mobilizando energia da liderança, mas não tem estratégia nenhuma ligada ao que é necessário Ao fazer que no é aqui e agora. necessário. E isso me vem à memória aqui digamos assim, um exemplo, Luiz, muito comum, né? Fala assim, olha, se você está precisando fazer algo urgente, dá para aquela pessoa que está mais ocupada, porque ela vai conseguir arrumar tempo para fazer. Já ouviu isso? Já Né? vi.
E por quê? Porque a pessoa que está lá mais ocupada e faz às vezes mais que os outros, é a pessoa que não sabe dizer não. Hum. Aí o que acontece? A pessoa vai e faz, ela vai se esforçar, ela vai, né? Olha como pessoa é que ela vai se esforçar, porque ela não sabe dizer não. Então ela Vai se precisa esforçar agradar. para agradar. Ela precisa agradar. Ela vai se esforçar para agradar, né? Só que lá na frente, o que que acontece normalmente? Essa pessoa entra em burnout. Hum. A pessoa se esgota, ela acaba tendo uma crise. Pô, ela começa a dizer, tudo eu, por que os outros não fazem? Eu devia ganhar mais. E aí começa, né, a ter outras consequências por conta que parece uma frase tão inofensiva, tão boba, né? E a gente escuta isso tanto no ambiente organizacional, Uhum. mas, ao mesmo tempo, isso é uma mensagem que está sendo colocada lá, Uhum. né? E a pessoa, às vezes, acha que, nossa, olha, eu vou fazer, eu só dou conta de fazer, né? Olha, como eu me esforço, eu estou sendo reconhecido, né? Mas ele não sabe dizer não, ele não sabe se colocar, cuidar de si mesmo nesse aspecto, né? Porque a pessoa não está olhando para si, ela não está se valorizando, né? Se dando um cuidado, devido cuidado. E é muito comum que lá, um tempo depois, a pessoa esteja esgotada, ela já não consegue produzir mais o que produzia, porque é um esgotamento natural. E te ouvindo falar, isso, se for de uma maneira repetitiva, é um padrão, sempre numa situação de estresse isso acontece, isso pode influenciar na estima da pessoa, que entra Também. lá no outro conceito da análise transacional, que são as posições existenciais, tem ali a posição existencial menos mais, que vai reforçando o sentimento de inferioridade, né? Então, quer dizer, de um compulsor gera uma ineficiência no trabalho, que afeta inclusive a saúde mental, e reforça uma visão de inferioridade do indivíduo. Olha Uhum. só, e aí pensa bem, como que é a energia dessa liderança para continuar exercendo uma influência positiva na equipe, para focar no que realmente importa. Então a gente percebe de maneira frequente isso acontecendo no ambiente organizacional. Tem empresa que pode dar muito mais resultado do que vem Uhum. obtendo nesse momento, mas em virtude dessa falta de entendimento de como que o comportamento das lideranças influenciam nos resultados da empresa, a empresa acaba perdendo um espaço de eficiência que está ali nas mãos dela. E às vezes, nesse exemplo que eu estou dando, o que que acontece? Se a pessoa diz, olha, eu não posso fazer isso nesse tempo, eu não consigo, né? Eu estou sobrecarregado, né? Eu preciso de ajuda. Uhum. De uma forma consciente, ele coloca. Se o líder não estiver preparado, eu vou dizer, ele vai arrumar outro para fazer e pode dizer assim, já não quer mais fazer as coisas, já estou vendo que já não presta mais, entre aspas, né? Uhum. Já não serve. Então, é, vai fazer com que o outro se sinta culpado por não. Poxa, eu falei que eu não consigo, agora estou sendo punido porque eu estou falando que isso não consigo, de uma forma Uhum. consciente, né? Uhum. Poderíamos olhar isso de outra Sim. forma, e o líder não está preparado para lidar com isso, É. né? Então, e aí ele vai punir, ele vai assim, rejeitar, mas ele vai, pode até rebaixar, digamos assim, a outra pessoa, Uhum. né? Pode passar trabalhos menos complexos, pode de alguma forma desestimular, né? Ou afetar a autoestima do seu liderado, né? E não percebe esse comportamento, que ele está tendo esse comportamento, né? De fazer isso, porque você tem que me agradar, Olha só. né? Então, e isso é muito comum, né, Luiz? Eu particularmente vejo que isso é muito comum. A gente não, muitas lideranças não têm consciência Não disso, tem, né? não tem. E aquilo que nós falamos no início do podcast, a maioria não conhece sobre a análise transacional, que é uma teoria do desenvolvimento humano que ela
possibilita a qualquer pessoa entender como é o funcionamento da personalidade humana, possibilita o autoconhecimento e olha o reflexo positivo que ela reflete no ambiente organizacional, né? Agora, Giancarlo, vamos especificar um pouco mais o comportamento seja esforçado na liderança. Então, como que esse comportamento, quando ele é, é externalizado de uma maneira compulsiva, como que ele impacta na liderança? É mesmo, o comportamento compulsivo, né, o estilo de trabalho, quando ele entra numa disfuncionalidade, é porque ele deixa de ser uma escolha, né? Ele entra no automático, então a pessoa às vezes se sente culpada se ela não se esforçar, porque, Hum, né, eu acho que eu podia fazer mais, né? Eu acho que eu podia ir mais longe. É, acho que se eu mostrar mais do que está me pedindo, eu vou ser reconhecido. Então, ela entra num processo de punição, de uhum. culpa. Né? Eu vou me esforçar mais, eu vou tentar. Eu acho que tá bom, mas eu vou fazer um pouco mais, né? Eu vou, às vezes, se envolver até em tarefas que exigem muito mais do que eu estou preparado para mostrar que eu sou capaz e aí tem um reconhecimento. Vou assumir coisas difíceis de fazer, deixa comigo que eu faço. Pode deixar comigo que eu resolvo, né? Tomando essa decisão por uma necessidade interna lá do Interna dela, passado. interna dela, exatamente. E isso impacta, né? é, na sua capacidade aí de longo prazo. No curto prazo você vai conseguir fazer, tá? Uhum. Mas no longo prazo Sim, isso vai trazer consequências. E se o líder não percebe isso, ele vai criar uma equipe exausta. A equipe está sempre no esforço, sempre no sim. esforço. Ou o gestor, ele está sempre também envolvido com a tarefa, envolvido com a tarefa. Ele está se esforçando sempre ao máximo, não consegue sair do operacional. Do operacional. O líder que está sempre no operacional está se esforçando, porque não está fazendo gestão. É porque se ele está na posição de liderança é para fazer gestão. Ele tem que se esforçar, Hum, né, para poder estar os dois pontos. Então você pode perceber, está sempre no esforço, né? Acho que é o exemplo mais comum que a gente tem, né? E aí quando em curto espaço de tempo a gente escuta com muito mais frequência a questão do cansaço, né? Porque não é um cansaço físico, é um cansaço mental. mental. Porque você precisa trabalhar essa energia, né, para dar conta, para fazer. E você está sempre pensando nisso, você está sempre envolvido. E até o momento que isso te esgota. Esgota você, esgota a equipe. Então, gera ali um, um cansaço mental ali na equipe, né? O seja esforçado. E olha, eu te ouvindo, Giancarlo, tem uma situação que é bem clássica no ambiente organizacional, quando a gente fala de liderança, que é o seguinte: tem aquele funcionário que ele é esforçado, entrega resultado, aquele funcionário lá do operacional. Ele Uhum, já faz um tempo que trabalha na empresa, a empresa confia nele, e dali a pouco a empresa decide promover ele para uma situação, para uma posição de liderança. uhum, Beleza. Ele vai para essa posição de liderança, em muitos casos, sem estar preparado para assumir essa posição, e é um funcionário esforçado. uhum, Quando ele chega na posição de liderança, ele não foi preparado para isso. E nesse momento surge um estresse e ele tenta usar essa qualidade, vamos dizer, os aspectos assim positivos do seja esforçado sim, nesse momento e aí coloca o esforço, vem um estresse ativo compulsor e ele não consegue ter resultado porque ele não está preparado, não consegue o engajamento da equipe. uhum, Tá? E ali um funcionário que antes era muito eficiente no operacional é ineficiente agora na posição de liderança. Né? E aí, esse líder fica com o seja esforçado ali, ativado constantemente e não consegue sair do lugar. E dali a pouco, a empresa tem tirado dessa posição. E algo que me ocorre aqui você falando, Luiz, que é assim, aí essa pessoa que está nessa posição de liderança, ela vai dizer assim,
Mas eu dava conta lá, quando eu era eu dava conta de fazer, eu me esforçava, né, e tal. E aí ele vai exigir esse comportamento da sua equipe também. Ué, se eu dei conta, se eu né, fazia, por que vocês não fazem? Convida a equipe para ativar o Convida a compulsor. equipe para usar o compulsor, seja perfeito, me agrade e tal, porque se eu fiz, vocês também podem fazer. Olha só, olha, conteúdo muito importante que estamos falando hoje aqui para quem está à frente, porque, assim, pela experiência que eu tenho, a maioria dos locais que eu vou, a liderança não tem o entendimento desse impacto dos compulsores na efetividade dela, Porque né? o que que acontece? Luiz? Claro que a gente quer que a nossa equipe, que as pessoas se esforcem, né, no seu Uhum, trabalho, elas procurem fazer as coisas de forma mais adequada possível, né? uhum, Que elas não é por qualquer dificuldade que elas desistam, então, né? Então seja forte ali, ou seja perfeito, o esforce. Claro que a gente tem o lado positivo, vamos dizer uhum. assim, né? Seja sociável, né, que você se dê bem com as pessoas, né, não agrade os outros. Então tem o aspecto positivo, né, do estilo de trabalho, de que a gente encontra dentro das organizações e que a gente, digamos assim, é saudável isso, Uhum, né? Então tem um ponto que isso é saudável. claro. Agora, no momento que eu deixo de saber dizer não, opa, não consigo ir daqui, ó, o que você está me Uhum, pedindo eu não consigo fazer. sim. Olha, eu preciso preparo para fazer tal coisa, né? Então, à medida que eu não consigo me colocar de uma forma consciente naquele papel, Uhum. eu vou acionar o compulsor, Aciona o compulsor, né? tá? E E aí é onde onde as lideranças não estão preparadas para entender opa, daqui para lá é compulsor. Daqui isso. para cá faz parte do perfil que a gente quer que a pessoa seja esforçada, que ela tenha iniciativa, que ela, né, seja curiosa, que ela procure fazer o trabalho de forma Comprometida. né, Uhum. adequada possível e tal, aquele aspecto positivo. Mas tem um momento que isso deixa de ser positivo e passa a ser negativo, né? E aí é importante hoje que o empresário, a liderança esteja atenta. Por quê? A gente, não sei se vamos seguindo o roteiro aqui, né? Hum. A gente já falou isso em outros momentos também. A Uhum. questão do impacto hoje que você tem psicossocial dentro do trabalho. E que, por exemplo, a NR1 vem cobrar hoje práticas das Uhum. organizações para a saúde mental. Porque o que nós estamos falando, que a gente disse no início, o impacto disso é na saúde mental, Uhum. é no ambiente de trabalho, né, no clima organizacional. Então, em que momento isso está acontecendo que eu estou perdendo produtividade, que eu estou tendo absenteísmo, que eu estou tendo muito atestado, muitas Uhum. pessoas doentes, e que essa produção não está mais legal, não estou conseguindo dar conta, as pessoas não estão ficando na empresa, não consigo reter talentos. Então, vai ter uma série de sintomas que vão aparecer por conta de situações também como essas que a gente está relatando. E olha que importante o que você está trazendo, porque os comportamentos compulsores, de forma específica, o seja esforçado, que nós estamos falando, mas também o seja perfeito, que falamos em Uhum. outro podcast, ele vai interferir na saúde mental, tanto do líder, e se o líder colocar essa pressão na equipe, vai interferir na saúde mental também, sem se dar conta disso. Então, fazendo esse link com a NR1, olha só, o líder, de um lado, ele precisa entregar o resultado, mas por outro lado, ele precisa da equipe e colocando essa pressão dos compulsores, interfere na saúde mental da equipe e que, de acordo com o diagnóstico, pode não estar condizente com a norma. Não, exato. Olha só, então assim, tem uma boa intenção ali da Uhum. liderança, né, criar um ambiente, né, favorável ao trabalho, mas não tendo esse nível de autoconhecimento, ele Uhum. não sabe como se sair disso. Isso. E, né, imagina se isso estiver presente na empresa como um todo. E aí, assim,
Estou recordando aqui Uhum. de falas e situações, né? Mas a gente faz aqui nosso bate-papo, né? Por mais que a Uhum. gente tenha uma ideia de uma linha a Uhum. seguir, mas às vezes eu escuto assim, não, mas esse povo está todo de mimimi, por que esse funcionário disso? O que acontece? Nós temos uma situação em que o próprio colaborador, o funcionário, a pessoa, ela não conhece a si mesmo também os seus Uhum. limites, né? E o próprio, a liderança não conhece o seu e dos seus colaboradores. E aí fica esse jogo de que um acha que você está, digamos, sendo abusivo e o Uhum. outro acha que você está de mimimi. Por quê? Porque essas noções que nós estamos falando aqui, essa consciência de comportamento, tanto meu quanto liderado, quanto seu quanto líder, não está claro, Uhum. né? Então, ninguém foi educado sobre isso. Então, E aí, essa falta de educação emocional, de inteligência, ela faz com que essas situações, esses conflitos, essas percepções errôneas apareçam, e a gente acha normal, muitas vezes, é isso mesmo, as pessoas, né? Mas não é, são momentos diferentes, são culturas diferentes, tecnologias diferentes. E o que, para mim, faz sentido é que ninguém é educado sobre isso, ninguém fala sobre isso, uhum. né? Então, a gente entra no piloto automático novamente e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vamos ver o que acontece lá na frente. Olha só como que a análise transacional pode ajudar tanto as lideranças quanto as empresas, primeiro, a terem saúde emocional, tá? E segundo, a ter resultados efetivos sem tanto esforço, usando a Sim, estratégia adequada. usando estratégia Olha, adequada. tá. Então, são situações comuns, então saber dizer não, conversar sobre a sua Uhum, capacidade, o seu esforço, uhum, né? O que que você precisa para fazer um trabalho bem feito, né? Para você lá ser perfeito. Qual é o tempo que você precisa para cumprir aquela tarefa, sem precisar ser apressado, né? Às vezes não ser apressado, né, Luiz? É aquela coisa assim, não, isso dá muito trabalho. Nossa, como isso é difícil. Não sei se você já percebeu pessoas falando assim, nossa, mas já. isso é muito difícil. Nossa, isso dá muito trabalho. Uhum, Nossa, eu não vou conseguir fazer. Então, a pessoa, ela já se coloca no papel de que eu não vou dar conta disso. Nossa, olha o esforço que eu vou ter que fazer. é, Mas vamos cortar aqui, vamos simplificar ali. E aí, quando a gente fala muitas vezes, eu trabalho também com processo de qualidade, a gente tem a tendência a cortar as coisas, porque dá muito trabalho, né? Nossa, dá muito burocrático, é muito. E aí eu corto situações que eu preciso, são importantes para pensar no processo, para analisar, para ter uma uhum, informação. Mas é porque dá muito trabalho, né? Vamos uhum. cortar isso? Para É, quê? Vamos simplificar? será que aí também pode estar o compulsor seja apressado? Sim, o seja Né? apressado, Seja ele está apressado. aí, o seja Tá aí. apressado, né? Não pode perder tempo Vamos, com vamos, isso. vamos agilizar e... Vamos fazer, vamos simplificar o que dá, né? Mesmo que eu simplificar o que dá, pode me trazer consequências Isso. negativas. Por É. quê? Porque eu não pensei o que realmente é relevante para isso. Eu Uhum. quero fazer o mais rápido possível, né? Inclusive, estava lendo uma informação aí essa semana, né? O que acontece? Por que as empresas têm tanta dificuldade hoje de pensar em implantar IA, né? De trabalhar com a Uhum. IA? Cara, porque os processos não estão resolvidos. E Como que então, vai automatizar, né? não é questão de ser rápido, né? Seja eficiente. Uhum. Ser eficiente não quer dizer que você tem que cortar Sim, etapas, né? Tem que entender que elas estão bem definidas, que estão, sim. né? São coerentes com aquele momento. E quando você vai buscar essa eficiência, essa rapidez, você precisa entender o que você está fazendo. É. Muito bom, hein, Giancarlo? Ó, já, o tempo, olha, já são... Ó, já Hum, passou uma boa parte do nosso tempo Mas eu aqui. nem comecei Nem come... ainda. Então vamos concentrar a nossa fala final. Não, mas a gente, vamos sem pressa, né? Vamos sem Vamos pressa, sem vamos, pressa. não, sem, Ah, a gente tem uns 15 minutos ainda para nós conversarmos sobre dois pontos, para ficar sim, claro para quem está nos assistindo aqui. Então, como que é lidar na prática com esses compulsores? E depois vamos fechar com os aspectos positivos deles, né? Então, assim, tá, dependendo de quem está nos assistindo aqui, fala, então, mas parece que vocês estão falando de mim, ou da empresa que eu trabalho, do meu setor. Qual é o caminho
para lidar com esses comportamentos compulsores. Isso, ok. Vamos pensar assim, a gente está falando de estilos de trabalho, né, Luiz? E uma coisa que a gente sempre fala aqui na nossa análise transacional, né, como lidar de forma positiva com esses compulsores, enfim, o que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, a gente sempre fala um ponto e a gente falou ao longo da nossa conversa aqui, que é fundamental, né? Então, primeiro é reconhecer em si, o autoconhecimento, novamente, né? Seria a consciência. Consciência, perceber os sinais, quando eu tenho a pressa constante, quando eu estou sendo esforçado, quando eu tenho dificuldade em dizer não, quando eu tenho medo de errar, né? Se eu consigo demonstrar alguma vulnerabilidade para não ter que ser forte o tempo todo. Então, como é que eu percebo em mim isso, né? Eu estou fazendo um autoconhecimento, porque é o primeiro passo. Às vezes, e a gente fala assim, né? A gente consegue identificar no outro muito mais fácil aquilo que a gente tem, né? Mas a gente não consegue identificar em nós. Então isso seria uma pista? Com certeza. É uma pista. O que a pessoa olha e incomoda no outro, que ela se sente incomodada. Não, incomoda o outro, não. O que ela olha no outro e a incomoda. Incomoda. Pode ser uma pista. Pode ser o espelho, né? Ótimo. Então, eu estou vendo no outro aquilo que eu tenho. Isso me incomoda. Mas eu não tenho consciência que isso é meu, né? Rapaz, olha essa dica, muito importante. Né? Então, muitas vezes eu me irrito, ou o determinado comportamento na outra pessoa vai me incomodar, porque eu tenho, isso é meu também. Só que é mais fácil eu olhar e dizer, isso é teu, do que isso é meu. Sim. Porque eu não sou consciente disso em mim e o impacto que isso traz emocionalmente, né? E no meu estilo de trabalho. Então, o primeiro passo é você conhecer. Então, não tem como o líder, fala assim, a gente pode pegar aí N metodologias, forma de trabalho, mas não tem. Se você não se conhecer, cara, é tudo da boca para fora. Né? Porque na prática o resultado não vai vir. Exato, porque eu não vou, se eu não mudar o meu jeito, eu não me compreender e conseguir mudar a mim, eu não vou mudar o outro. Né? Aí a ferramenta é coisa de metodologia, mas não consigo fazer essa alteração. Primeiro passo é isso que eu acredito, tá? Isso é meu. A consciência. É reconhecer, ser consciente de como eu ajo e qual seria isso, no caso dos compulsores aqui, qual é aquele que está no comando, tá? No piloto automático. Opa. Olha só. Pensar também o seguinte, né? A gente falou o que tem de positivo, né? Porque isso não estamos falando só que isso é uma coisa negativa, porque quando ele passa essa linha, ele se torna algo negativo. Mas vamos trabalhar isso como uma competência. Porque são comportamentos que impulsionam a pessoa. Seu estilo de trabalho. Então, assim, olha, eu sou perfeito. Não, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu gosto de detalhes, eu cuido dos detalhes até certo ponto, para que seja o mais adequado possível, o trabalho esteja mais atendendo os parâmetros, os requisitos que foram colocados de forma possível. Eu vou me esforçar, sempre ter iniciativa para tentar compreender o contexto, buscar uma solução. Então, eu vou transformar esses meus compulsores, esse tipo de trabalho, de uma competência, reforçar essas competências de uma forma positiva. Né? Então, onde eu tenho uma deficiência, eu vou buscar transformar isso numa competência, flexibilidade, ser mais estável, saber que eu não preciso ser apressado, então eu vou trabalhar com mais planejamento, vou trabalhar com mais informações, com mais critérios. Então, eu não preciso ser esforçado, não preciso ser perfeito, tá? Eu posso buscar, olhar o que competências são necessárias nesse tipo de trabalho para deixar isso como um ponto forte. Então, pegando aquele exemplo que você deu da Fórmula 1, que lá eles fazem muito rápido, só que sem pressa. Por quê? Porque eles são treinados. Não é pressa, é treinamento. É treinamento. É treinamento. Então, eles conseguem fazer rápido. Exatamente. Mas, assim, focados ali no que é necessário fazer naquele momento. Olha só, então esse é o ponto positivo. Esse é o ponto positivo. Eu transformo esse ponto numa competência. Eu consigo fazer rápido. Por quê? Porque eu estou treinado para isso.
E eu, não, claro, não faço o dia inteiro isso também, mas quando precisa eu estou preparado para Está fazer. preparado. Então, é aquela situação de emergência. Quando você tem uma emergência, você está preparado para ela, Uhum. né? Você sabe dar conta, você foi treinado, você sabe como reagir adequadamente. Então, você vai fazer com que isso seja uma competência. Você não precisa agradar os outros, mas você sabe ouvir com empatia, né? Ter uma empatia, saber Uhum. ouvir as pessoas. Então, não preciso agradar. Eu sei me comunicar bem, eu sei colocar o ponto, tentar fazer com que as pessoas entendam o que eu estou colocando, transformar isso em competência, né? Então, quer dizer, aquela pessoa que tem ali o seja agradável, então ela fica com receio de ter uma conversa mais difícil e criar um conflito. Então, Uhum. nesse caso, ela pode se permitir a dizer o que ela realmente Isso. gostaria de dizer, e se ela precisar de treinamentos na área de comunicação assertiva, ela desenvolve também essa habilidade para aproveitar o ponto forte desse estilo de trabalho dela, que é o seja agradável, porque quem tem o seja agradável são pessoas que conseguem mobilizar a equipe em torno Uhum. de um propósito, são aquelas pessoas que são diplomáticas. Então, esse é o ponto positivo. Ah, mas precisa de Sim, treino. sim, precisa de treino. Consciência e treino, podemos dizer E assim. você falou uma palavra importante, são as permissões internas. Se permitir, né? Se permitir a errar e aprender com o Uhum, processo, permitir a pedir ajuda, uhum, se permitir a dizer não com respeito, se permitir fazer no tempo certo, com calma, se permitir se esforçar, mas sem ter um comprometimento com a sua saúde. Então, se permitir, né? Ter a tua permissão interna para fazer isso também, né? Não precisa permissão do pai que ficou lá do passado, mas você se permitindo aqui agora, que agora é ultimamente você é capaz de fazer isso. Então, vamos especificar um pouco como é que faz na prática essa permissão interna. Porque quem está nos assistindo aqui fala, mas como é que eu faço isso na prática? E o que eu tenho percebido essa permissão interna, porque quando você fala, eu posso fazer de outra forma, né, e não fazer seguindo lá Uhum. uma crença do passado. Aham. Então, o diálogo interno que cada um de nós tem aqui, né? Uhum. Então, se a pessoa conversa com ela mesma, ela pode ressignificar isso. Sim. Tá? E eu tenho até uma experiência, porque, assim, embora eu trabalhe com esses conteúdos, entenda, né, seja especialista em análise transacional, mas hora ou outra esse driver vem em mim também. Né? Então, o que eu gosto de fazer para conseguir essa permissão interna? Eu converso comigo mesmo. Tem vezes que eu Uhum. saio até no parque, vou conversando comigo para tomar consciência do que está acontecendo, e depois é como se eu estivesse conversando comigo mesmo, ressignificando isso, isso vai me deixando mais calmo. Opa, Uhum. calma aí, né? Eu estou nesse momento, que eu estava pensando em uma coisa lá do passado, o que esse momento pede de mim agora, né? E isso, olha que interessante, isso muda o meu estado emocional. Essa conversa comigo mesmo. Converse consigo mesmo, porque você vai. A gente está falando de modelar, né? E o quanto tempo a gente passa conversando ou ouvindo uma vozinha, uma voz dentro da nossa cabeça, Hum, né? Aquela vozinha tá lá e ela não para, é tagarela, né? Tagarela, ela não para, tá o tempo todo tagarela. ali. Então, em vez da gente deixar ela Hum, falar, vamos conversar com ela, vamos entender o que hum, está trazendo, né? entender. E por que que ela está falando isso? Hum, Peraí, mas isso aqui está falando, não, eu tenho que me esforçar. Não, mas por que que eu tenho que fazer esse esforço? De que forma? Eu posso me esforçar, mas não do jeito que eu aprendi lá, que eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Não, eu posso fazer isso de outra forma. uhum. Então, vou pensar numa maneira diferente. Então, ressignificar, né? Buscar alternativas. E aí você vai, no teu diálogo interno, fazendo essa Uhum, ressignificação e se permitindo experimentar uhum. formas diferentes de atuar. Eu me lembrei agora, esses dias eu ouvi, não sou especialista nisso, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre o judô.
E ele falou uma frase que me chamou a atenção, assim, quem tem a prática do judô, tipo, Uhum. se eu estiver falando besteira, depois coloca nos comentários aí, Aham. tá? Mas assim, pelo que eu entendi na técnica ali do judô, é utilizar a força do oponente ali nesse esporte, né? E nesse caso também dos compulsores. Então, cada um dos compulsores tem uma força, né? O seja agradável no sentido de criar uma harmonia, trazer senso de propósito, o seja esforçado, que é o comprometimento, Uhum. né? E então, quando há esse diálogo interno, O diálogo essa interno. conversa e essa força do compulsor vem considerando o que é necessário fazer no que é agora, então quer dizer, isso potencializa os resultados da liderança, porque ele tem muito mais força, que é o que acontece novamente lá na Fórmula 1, ali naquele momento da troca Isso. dos pneus. E você trazendo o exemplo do esporte, só para fechar, o esporte tem uma coisa bacana que você está trazendo, que é olhar o aqui e agora. Você não Ah, consegue fazer um esporte não. pensando lá atrás, né? Tô Sim, lá, vou pensar, nossa. Você tem que estar presente, está né? presente. E Totalmente presente, porque senão você vai se machucar, não vai dar certo, né? Não vai funcionar. não, Então você olha, precisa estar no aqui e está agora, foco, presente. né? E então você está preparado, né? E quando você está treinado, o que que Ah, acontece? Antes estão falando, você está com sim. foco, porque você está preparado. Então me veio três coisas aqui, meio que um resumo do que a gente do que nós estamos trazendo. Então, o estar preparado, que é o treinamento, né? Uhum. É, estar consciente do que está Consciente, acontecendo, e ter foco, ter foco, estar no aqui e agora. tá no aqui e agora. Olha que interessante. Então, três formas, parece simples, né? Uhum, Para quem está em busca de autodesenvolvimento, em uhum. busca de produzir resultados diferenciados, eu acho que é uma boa dica que você trouxe aí para a gente começar, Uhum. né? Olha só que interessante, porque nós começamos falando no nosso podcast, né, dos comportamentos, das competências ou dos talentos que cada um de Uhum, nós tem, né, o que podem ser vistos como estilo de trabalho, mas se utilizados na intensidade que não é adequada, pode trazer ineficiência. Então, é bacana esse resumo, né, sim, junto com o exemplo ali da Fórmula 1, porque é possível fazer as coisas de forma rápida, né, é possível colocar foco no uhum, trabalho, é possível ter uma harmonia ali na equipe, mas conversando uhum, sobre o que é necessário fazer, com consciência, com treinamento, com foco, estando no aqui e agora. exato. Ah, E assim, fechando com o exemplo da Fórmula 1, do motor, né, do uhum. esporte, é aquela questão do motor. Se você usar um motor sempre no limite, o que vai acontecer com ele? Não vai aguentar, Não vai aguentar. não vai aguentar. Ele não vai, né? Ele Uhum, não vai longe. Então, você sabe o momento que você pode acelerar, que você vai até um determinado ponto. Então, o equilíbrio, uhum. buscar esse equilíbrio entre os teus estilos de trabalho, os teus, né? O quanto você pode ser forte, o quanto você pode ser perfeito, o quanto você tem fazer isso de forma equilibrada, que é o que a gente está falando, né? Positiva, como competência, é que vai fazer com que você vá longe, mais longe ainda, né? Muito bom, Giancarlo. Já estamos chegando no final do nosso É, podcast. Né? passamos rapidinho hoje falando sobre esse tema muito bacana, né? Muito importante e que tem a ver o dia a dia, como a gente colocou, né, É. Luiz? Então, o que é que nós poderíamos deixar de mensagem final para quem está à frente de pessoas, está à frente do RH, de empresas, quem está na posição de liderança? O que é que nós podemos dizer de mensagem Olha, final, Giancarlo? o que eu imagino dentro do tema de hoje, pensar assim, que esses estilos de trabalho, eles fazem parte do seu jeito de Uhum, funcionar, né? E quanto mais você reconhece a sua forma de funcionar, ou tem consciência de como transformar esses pontos em competências, né? Trabalhar a tua maturidade emocional, melhor será a sua liderança. uhum.
Olha melhor só, será seu desempenho. olha só. Bacana, né, Giancarlo? Então, esse é um conteúdo, um conhecimento que está disponível, né, e que é possível a liderança ter acesso a eles e que traz um impacto bastante positivo para a liderança e para o ambiente organizacional. Ambiente organizacional. Né? E é o nosso trabalho, né, que é auxiliar as organizações, as pessoas a se autodesenvolver, né? Estamos aqui para poder orientar, poder trazer informações que sejam relevantes É. aí para cada um. Bacana. Então, assim, é até importante a gente falar de forma direta para quem está à frente do RH de empresas ou quem está na posição de liderança, de buscar informações sobre análise transacional, porque é uma ferramenta potente para conhecer o funcionamento da personalidade humana e que ajuda no desempenho organizacional. E que muitas empresas ou muitas lideranças ou Uhum. profissionais de RH não sabem disso. Então, se tiverem o interesse, entre em contato conosco, que nós vamos explicar com mais detalhes como que é, então, a análise transacional na prática do ambiente organizacional, que vai ser bom para todo De mundo. que forma você pode Hum, utilizar esses conceitos, essa metodologia, em N áreas, né? Como eu uhum, falo assim, da própria organização, em N uhum, trabalhos, porque um profissional que conhece análise transacional, que aplica análise transacional, ele tem uma, eh, eu quero dizer assim, ele tem uma postura diferente, ele tem um jeito uhum. diferente de trabalhar, de olhar, né? E que pode trazer, fazer muito significado para a sua organização. Bacana, então, Jean Carlos. Então, finalizando aqui o nosso podcast, quem está nos assistindo, quem nos assistiu até agora, nos siga nas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco, aqui abaixo do vídeo tem o nosso contato também. E temos outros podcasts sobre análise transacional que está na playlist aí também. E aguardamos vocês no próximo. Abraços!